Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, o seu coração, que a bênção do Senhor esteja sobre você, te abençoando nessa manhã, neste dia, te dando um dia vitorioso, um dia abençoado, né? Carecemos diariamente, né? Uma das coisas que nós carecemos é da bênção de Deus. Necessitamos da graça de Deus todos os dias. E eu profetizo sobre a sua vida hoje a graça de Deus. Profetizo sobre você a bênção do Senhor, né? Que Deus te abençoe profundamente nesse dia. Vamos compartilhar uma palavra de Deus com seu coração. Mateus capítulo 5, o versículo 2, o versículo 4, né? Que é as bem-aventuranças, né? O Sermão da Montanha. E o versículo 4 diz assim, ó, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. É difícil achar uma pessoa que não chora, né? Ou que não chorou, ou que não tenha algo por que chorar. Dizem que quando a gente não tem algo por que chorar, a gente não tem nenhuma ligação. A Bíblia, ao menos culturalmente, né, para nós os homens, nos é ensinado que homem não chora, né? Tem até adágios no mundo, né? Homem não chora, homem chora sim. A Bíblia diz, né, que grandes homens de Deus choraram, né? A começar pelo próprio Senhor Jesus, o dono da vida, né? A Bíblia diz que Jesus chorou, né? Principalmente na perda de um amigo, na morte de um amigo, né? Na morte de Lázaro. Então Jesus ele não era destituído como pessoa de sentimentos, né? E os sentimentos eles fazem parte da nossa vida e é saudável chorar. É saudável chorar. E a Bíblia diz que então bem-aventurado, ou seja, serão bem-sucedidos, serão felizes também, serão prósperos aqueles que choram, aqueles que têm sentimento, aqueles que são pessoas, né? Aqueles que não estão reprimidos, aqueles que não estão com traumas da vida, né? Mas bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Quantas vezes nos momentos de oração a gente tem quebrantamentos em algo que nos feriu, em algo que precisa ser chorado para ser curado daquilo. Às vezes uma briga com um familiar, uma briga com um filho, uma briga de casal, né? Eu sou um pai, um avô, né? Tenho filhos, já tenho netos, e na criação dos meus filhos nem tudo foi fácil. Teve um momento de discórdias, opiniões diferentes de gerações que estavam vivendo, né? Então tem aquela discórdia. E existiu momentos na criação dos meus filhos que houve até mágoa, raiva dos filhos contra mim. E como a gente foi curado disso? Dia que a gente pôde se abraçar, se pedir perdão, chorar. E quando a gente chora, tudo aquilo que parecia um abismo, tudo aquilo que parecia difícil, tudo aquilo que parecia um peso para carregar, aquilo é curado. Nós somos consolados, né? Somos consolados no choro. Eu tenho 47, estou indo para 48 anos de casado. Então, um casamento também é uma junção de duas pessoas totalmente diferentes, né? A começar pelo sexo, depois de ideias, de gênios,
de tantas coisas que a gente é tão diferente do nosso cônjuge, né. Então na caminhada de 48 anos de casamento com a minha esposa, nem todos os dias foram dias de felicidade, nem todos os dias foram dias de concordâncias plenas, muito pelo contrário, teve dias até por nossas imaturidades, até por nossa falta de conhecimento de Deus, quantas coisas a gente brigou, se feriu, se machucou, né. E por que a gente não carregou isso por 48 anos? Porque a gente chegou num momento que a gente tem que se perdoar, que a gente tem que se abraçar, chorar, e aquilo que parecia uma raiva incontrolável, às vezes querendo se transformar num ódio, né, quando você chora, aquilo é limpo do seu coração, você é consolado. Então Jesus está dizendo aqui, hoje eu me considero uma pessoa bem-aventurada no meu casamento, 48 anos de matrimônio, né, me considero um pai abençoado, né, tenho filhos com 46 anos, então imagina, são períodos longos em que a gente é marido, a gente é pai, a gente é avô, então eu me considero bem-sucedido, próspero, como um marido, como um pai, como um avô, mas por que eu posso me dizer que eu sou bem-aventurado? Porque muitas, momentos da vida eu tive que chorar para ser consolado, ser perdoado, ser limpo daquele ambiente, eh, de tristeza, de angústia, de dor, de raiva, e eu quero profetizar sobre a sua vida hoje também, né, para que você possa, não carregar mais dores que você não precisa carregar. Que você possa, se você tem um pai, uma mãe, pedir perdão, se você tem um filho, se abraçar, pedir perdão, chorar, ser limpo, né. Os grandes homens, as grandes mulheres de Deus também choraram na Bíblia, né. Então, porque eles precisavam ser curados. E eu profetizo sobre sua vida, que Deus te abençoe, não carregue coisas que você não precisa carregar. O choro, ele traz cura. Então, que Deus possa te abençoar nesse dia, que Deus possa te abençoar com essa palavra, no nome bendito de Jesus. Amém? Compartilhe essa palavra de Deus, ao menos com 5 pessoas, abençoe a vida de 5 pessoas aí, tá? E também curte essa live, né? Curte essa live também, importante. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí, para quando nós estivermos orando, você possa, juntamente conosco aqui, eh, orar junto, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar o Pai Nosso agora, a oração de todos os dias, né? Que nós começamos o dia orando, e que Deus abençoe profundamente o seu dia. Então vamos orar ao Senhor, e ore comigo e diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, antes livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção de Deus, perdão, que a bênção do Senhor esteja sobre você, te abençoando, te prosperando, te levando para um dia cheio de bênção de Deus. Que Deus te abençoe.